aqui é a Ana Paula do blog Imagine o Clique e hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho de filme pra vocês. Eu sou uma grande fã de filmes de terror, embora eu seja muito medrosa, mas eu gosto muito. Só tem uma coisinha, de vez em quando a gente tá assistindo aquele filminho tranquilo, básico, a gente dá um play lá e de repente escreve em letras gigantes baseado em fatos reais. E não é com aquela vozinha lá que tipo, baseado em fatos reais. Não, é tipo, baseado em fatos reais. Então, tipo assim, já treme ali na base. Então, o que eu vou fazer hoje pra vocês? Um top 5 de 5 filmes que foram baseados em histórias reais. Gente, tô gravando com minha irmã, tá aqui atrás, porque eu não posso gravar esse filme 11 horas da noite sozinha, não tem como. Beleza? Vamos lá. O primeiro filme que eu vou falar pra vocês é o famoso filme Brinquedo Assassino. No filme, um serial killer é morto em um tiroteio com a polícia, mas antes de morrer utiliza seus conhecimentos de voodoo e transfere sua alma para um boneco. Um menino ganha exatamente esse brinquedo como presente de sua mãe. E depois tenta alertar que o boneco está vivo, mas sua mãe e um detetive da polícia só acreditam nele após o brinquedo ter feito várias vítimas. Mas o boneco está realmente interessado no garoto, pois só no corpo dele poderá continuar vivo, e isso coloca a criança em um grande perigo. O que acontece? Vamos contar agora a historinha por trás dessa história, né, do boneco assassino. Dizem que numa cidade chamada Key West existia uma família que o sobrenome era Otto, né? E dizem que essa família ela tratava muito mal os empregados. Até que chegou um dia que uma dessas empregadas sabia essas técnicas, né, de voodoo e fez um bonecão de quase 1 metro de altura e deu de presente para o filho dessa família, tá? O menino começou a brincar com esse boneco e começou a conversar com esse boneco, mas começou a acontecer um monte de coisa esquisita. Era talher que aparecia jogado, era roupa rasgada, era brinquedo quebrado. E tudo que acontecia, o molequinho falava assim, não mãe, não fui eu não, foi o boneco. E eles não acreditavam. Mas o que aconteceu? Chegou uma tia lá do menino na casa e viu aquele boneco e falou, meu Deus, tem alguma coisa errada com esse boneco aí. Taca ele no sótão e deixa ele lá pra sempre. E aí ele ficou vários anos lá no sótão. Os anos passaram, o menino cresceu, casou, os pais do menino morreram. E aí, certo dia, o menino foi lá no sótão e achou o boneco novamente. E fez um cantinho lá no último andar da casa, com uma janela, tudo certinho, pro boneco ficar olhando pra rua. Só que ele começou a ficar agressivo, começou a bater na esposa, trancar ela nos lugares, enfim. Passou uns anos, esse cara morreu, uma outra família foi morar na casa. E aí, uma outra criança, né, começou a brincar com esse boneco. E começou a falar que o boneco estava falando com ela, estava conversando e começou a acontecer coisas ruins de novo. Eles trancaram esse bonequinho numa caixa, né? E deixaram lá também por anos. Hoje esse boneco ainda existe, ele tá no museu lá em Key West, ele é tipo uma atração, né? O boneco Robert. E assim vai, até hoje o boneco tá lá, né? E quem quiser visitar tem que ir lá em Key West para visitar esse bonequinho. Essa foi a história que inspirou aí a história do boneco do brinquedo assassino, né, o Chuck. O próximo filme que eu tenho para falar para vocês é A Hora do Pesadelo, de 1984. No filme, um grupo de adolescentes tem pesadelos horríveis, onde são atacados por um homem deformado com garras de aço. Ele apenas aparece durante o sono e, para escapar, é preciso acordar. Os crimes vão acontecendo seguidamente, até que se descobre que o ser misterioso é na verdade Fred Krueger, um homem que molestou crianças na rua Elm e foi queimado vivo pela vizinhança. Agora, Krueger pode retornar e se vingar daqueles que o mataram através do sono. O que tem de real nessa história, né? Quais foram os fatos aí que basearam essa história? Na década de 70 saiu uma notícia no Los Angeles Times que contava que um grupo de refugiados do Camboja se recusavam a dormir, dizendo que tinham pesadelos horríveis. E muitos deles morreram durante esse pesadelo. Aí os médicos achavam que eles morriam de ataque cardíaco, né? Mas depois eles descobriram que era uma morte súbita. Mas dizem que não tem uma explicação para essa morte súbita deles. E o que acontece? Dizem que a imagem em si do Fred Krueger aconteceu quando o autor ele era apenas uma criança
que ele estava na janela da casa dele, viu um senhor, né, idoso, passando na calçada, que vestia vermelho, e diz que ele olhou para esse senhor lá de cima, e esse senhor olhou de volta para ele fixamente, o que fez ele ficar com muito medo. E aí ele criou a imagem aí do Fred, a imagem visual do Fred, baseada aí nesse senhor que ele viu. E foi esse o fato real que foi inspirador, né, aí pro filme A Hora do Pesadelo. Próximo filme aí que eu tenho para falar para vocês é o filme Horror em Amityville, que é um filme de 2005. No filme, em 13 de novembro de 1974, a polícia recebe uma chamada telefônica em Amityville, Long Island. Dentro da casa, a polícia encontrou um crime brutal, o assassinato de uma família inteira enquanto dormia. Donald Jr. admitiu que usou um rifle para matar os pais e seus 4 irmãos, alegando ter ouvido vozes que vinham de dentro da casa e que influenciaram ele a cometer os crimes. Um ano depois, George e Kate se mudam com os filhos para essa casa. Não demora muito para que estranhos eventos comecem a acontecer, afetando a vida da família e indicando que uma presença maligna está oculta na casa. A história real por trás desse filme aí é que uma família comprou uma casa em Nova York, então era um casal, né, com 5 filhos. Só que um desses filhos deles, chamado Ronald, ele era meio, né, assim, ovelha negra da família, né, aquele rebeldezinho que, né, usava drogas, fazia uns pequenos furtos, assim. O que aconteceu? Esse menino começou a ficar muito perturbado, até que um dia, que foi o dia 13 de novembro de 74, ele simplesmente pegou uma arma chamada carabina e matou toda a família. E em depoimento ele falou que tinha vozes dizendo para ele matar toda a família. Um ano depois disso, uma outra família comprou essa casa. Mas antes deles morarem lá, eles pediram um padre, né, para benzer, porque eles sabiam que tinha um monte de gente morrido lá e tal. Só que não adiantou muito, né, essa bênção aí do padre não, porque eles entraram na casa e começaram a acontecer fatos estranhos, barulhos, porta abrindo, porta fechando, arranhões no corpo que não se sabe de onde vinha. Eu sei que a família só conseguiu ficar na casa 28 dias. E o mais interessante é que eles saíram deixando tudo para trás, tamanho desespero. Só que aí, alguns anos depois, eles resolvem contar essa história. E aí eles contratam um escritor chamado Jay Ansel, e em 77 é lançado um livro, e aí eles vendem milhões. E com essas vendas, eles acabaram chamando a atenção de muita gente, inclusive do Ed e Lorraine Warren, grandes pesquisadores aí paranormais, né? A gente vai ver o nome deles aí em mais filmes pra frente que eu vou falar. E eles pesquisaram e disseram que realmente a casa era assombrada sim. Essa é a história por trás do filme Horror em Amityville. O próximo filme que eu tenho pra falar pra vocês é o filme Evocando Espíritos, de 2005. No filme, quando Matt, filho de Sarah e Peter, é diagnosticado com câncer, toda a família precisa se mudar para um local mais próximo da clínica onde realizará seu tratamento. Aos poucos, Matt apresenta sintomas estranhos, tendo uma súbita mudança de comportamento. Ao pesquisar o passado da nova casa, Sarah e Peter descobrem que ela foi um centro de pesquisas que procurava algo além do que um simples contato com espíritos. A história real aí que foi baseado esse filme. Diz que tinha uma família, Snedeker, o nome da família, que comprou uma casa em Connecticut e pelo mesmo motivo, né? A família era composta de 4 filhos e 2 sobrinhos, e um desses filhos foi diagnosticado com câncer, né? O nome dele era Philip, ele tinha 13 anos. Resolveram achar uma casa mais próxima ao hospital para o menino morar, né, e ficar mais fácil o tratamento, ok? Então eles acharam essa casa em Connecticut em 1986, era chamada Casa Hallinan, tá? Não se sabe se eles sabiam ou não sabiam disso, mas em 1920 essa casa tinha sido uma funerária, ok? Depois de um tempo, eles acharam dentro da casa alça de caixão, ferramentas de embalsamento, e aí eles descobriram aí, dizem, né, que
Aí foi que descobriram que a casa já tinha sido uma funerária antes. Eu sei que o menino que estava com câncer vai começar a ver coisas também, né? E a ter um comportamento agressivo. E quando chegar, quando ele ficar mais velho, quando ele tiver 16 anos, ele vai ser internado por 45 dias. E quando ele fala pro médico que ele vê fantasmas, né, na casa, o médico diagnostica ele com esquizofrenia. Mas enquanto ele estava internado, aconteceu um monte de coisa com a família, inclusive ataques físicos, né? Coisas que ninguém conseguia explicar. Aí depois a família chamou alguns pesquisadores, né, porque estava acontecendo isso, e descobriram aí que nessa funerária eram praticados atos de necrofilia e que os funcionários também faziam rituais de magia e um monte de coisa assim, e que a partir daí, né, as pessoas que sofreram lá assombraram a casa. Eles ficaram mais 2 anos na casa até arrumar dinheiro aí para sair de lá. Só que os depoimentos das pessoas que moravam, eles se confundiam, eles entravam em conflito e por isso eles achavam, muita gente achava que era mentira. Mas aí, quem pesquisou também o caso foi o Ed e Lorraine Warren e, segundo eles, era sim de fato assombrada a casa. E foi daí que foram baseados os fatos que deram origem ao filme Evocando Espíritos. O próximo filme é um filme de 2013, bem famosinho, que é Invocação do Mal. Nesse filme, um casal muda para uma casa nova ao lado de suas 5 filhas. Inexplicavelmente, estranhos acontecimentos começam a assustar as crianças, o pai e principalmente a mãe. Preocupada com algumas manchas que aparecem em seu corpo e com uma sequência de sustos que levou, ela decide procurar um famoso casal de investigadores paranormais, mas eles não aceitam o convite, acreditando ser somente mais um engano de pessoas apavoradas com canos que fazem barulho durante a noite ou coisas do gênero. Porém, quando eles aceitam fazer uma visita ao local, descobrem que algo muito poderoso do mal reside ali. Agora eles precisam descobrir o que é e o porquê aquilo tudo está acontecendo com os membros daquela família. É quando o passado começa a revelar uma entidade demoníaca querendo continuar sua trajetória de maldades. Bom, a história que foi baseado, né, o filme, a história real por trás do filme, é que tinha uma fazenda histórica em Harrisville e a família Perron, que é o senhor Roger e Caroline Perron, comprou essa mansão, né, gastou todo o seu rico dinheirinho aí nessa casa aí na fazenda na década de 70. Mas o que aconteceu? Começaram a acontecer manifestações aí esquisitas, mas até então coisas simples. Tipo, as crianças viam outra criança brincando por lá, ouviam varrer na cozinha, quando chegava lá a vassoura estava em outro lugar que eles não tinham colocado, né? Eles sentiam um beijinho de boa noite quando ia dormir, as crianças, coisas mais tranquilas. Só que depois começaram a vir manifestações mais pesadas, né? Fantasmas que batiam porta e tudo mais, puxava as pernas das meninas de noite, beliscava a mãe e um monte de coisa assim. Como eles não tinham dinheiro para comprar outra casa, que eles tinham gastado todo o rico dinheirinho deles nessa casa, eles começaram a investigar o que estava acontecendo. E aí eles descobriram que outras famílias que moravam na casa também foram atormentadas. E alguns membros das famílias até se suicidaram. E dentre as pessoas que se suicidaram lá, tinha uma bruxa, né? Que se suicidou numa árvore atrás do celeiro, um negócio assim. E aí dizem que essa bruxa ficou apaixonadinha pelo Roger, né, pelo senhor Perron, e aí começou a atormentar a Caroline, né, que era a esposa dele, para a mulher ir embora e ela ficar com ele todinho para ela, né? Que bruxa ciumenta, né, não sabe dividir as coisas, mas enfim. O que acontece é que ela não conseguiu, a mulher não foi embora, né, era a família dela, o marido dela, e aí ela resolveu que queria possuir a mulher. Foi isso que aconteceu. E aí a mulher começou a ter um comportamento estranho, meio agressivo e tudo mais, né? E o marido dela foi pedir ajuda, foi numa palestra justamente do Ed e Lorraine Warren e pediu ajuda, né, para eles irem lá na casa, ver o que estava acontecendo e tudo mais.
Só que o casal tentou de tudo, né? O Ed e a Lorraine tentaram de tudo, tentaram até um exorcismo, mas nada deu certo. E depois disso, o Sr. Perron resolveu expulsar os dois de lá, porque dizem que desde que eles chegaram, os fenômenos se intensificaram, né? Então ele mandou os dois embora de lá e foi um caso que os dois não conseguiram resolver e nem conseguiram ajudar. E dizem que em 80 a família conseguiu dinheiro para se mudar da casa, tá? Essa casa ela foi vendida, hoje outra pessoa mora lá, mas ela fala que vê coisas, mas nada grave, nada que incomode ela, e assim ficou. E esses foram os fatos reais que basearam aí o Invocação do Mal. Hoje, inclusive, tem o Invocação do Mal 2 também, que é mais uma história aí do Ed e Lorraine, que é muito bom também, tá? Fica a dica aí pra vocês. Bom, gente, então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né, desse top 5. Espero fazer mais top 5 aí pra vocês. Quem gostou, dá aquele joinha, né? Clique em se inscrever aqui embaixo também, se gostou, pra ter mais vídeos aí pra frente. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo.